Quando você sentir que não há saída, que é o fim, quando a dor for maior que a fé, olhe para cima e lembre-se: Jesus intercede por você junto ao Pai com amor imenso. Jamais esqueça. Calma e paz. Só Jesus pode dar, a todo momento e a cada instante. Basta apenas uma coisa, basta apenas crer. E o milagre das mãos do Pai você há de receber. Abra as mãos, receba. Calma e paz, só Jesus pode dar. Esta paz que no mundo não há. Esta paz que é difícil de entender. Só Jesus pode dar calma e paz para ti. Ele dá. Queres tu este amor aceitar? Este amor que no mundo não há. Tal amor seja visto em teu viver para o mundo transmitir, dando a outros do amor de Jesus. Tal amor seja visto em teu viver, dando a outros do amor de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos da Vigília Online, eu sou o pastor Josana Alves e louvo a Deus por seu tempo, sua disposição de estar participando dessa vigília, buscando a Deus de maneira mais intensa e profunda. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais uma mensagem, eu espero que de maneira muito clara e poderosa a palavra de Deus fale ao seu coração. Mas para preparar o nosso coração para esse momento, eu quero convidá-lo a fazer uma oração comigo. Se for possível, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez transmitir a Tua mensagem. Te peço que de maneira muito clara, profunda, a Tua palavra fale ao nosso coração e coloque ou retire da nossa vida o que for da Tua vontade. Que possamos permitir que o Teu Santo Espírito continue transformando a nossa vida e o nosso caráter, e nos preparando para o breve retorno de Jesus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em João 10, verso 15, diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, eu também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Essa relação ovelha-pastor é tão profunda, que a ovelha também não vive sem o pastor. Assim como João 10 é o bom pastor, Jesus está se colocando como bom pastor. Mas nós também, ovelhas, não vivemos. Por que Jesus escolheu a ovelha? Porque ele é didático. Uma ovelha, se não tiver um pastor, quando ela chegar às águas e aquelas águas tiver o balanço, elas não tomam água. Para
ela tomar água, a água precisa estar tranquila, serena. Então, muitas vezes o pastor ele precisa pegar aquela água e levar até a ovelha. Então, uma ovelha sem um pastor, ela morre de sede. Então, Jesus ele se coloca como um bom pastor, porque ele está dizendo, eu cuido de você. E nesse mesmo texto ele diz, eu tenho várias ovelhas. E eu tenho ovelhas fora desse aprisco. E a mim convém ajuntá-las. Eu queria que vocês ouvissem o testemunho da Fernanda. A Fernanda tem estudado a Bíblia comigo. Às vezes 2 vezes na semana. Elas querem mais. É a Fernanda, a Karine e a Tânia. Fizemos um grupo de WhatsApp e estudamos as 4 juntas. E é tremendo. Escute essa história. Olá, meus queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Fernanda, sou de Vitória, Espírito Santo. Eu sou evangélica há uns 20 anos, de outra denominação. E conheci a SESI em abril desse ano, de 2020, quando, no início da quarentena, eu recebi um link no grupo de WhatsApp de uma das mães da turma do meu filho mais novo. E na hora eu nem hesitei, não pensei, só entrei. E foi uma bênção desde então. Tem sido, né, uma bênção desde então. Logo que eu entrei, eu já enviei para as mães do meu filho mais velho. E algumas mães se interessaram, algumas entraram no grupo Amor Escrito com Sangue, que foi o primeiro que a gente começou a fazer. Imagino que muitos aqui estejam nesse grupo, né? É um estudo bíblico que tem sido muito abençoador para mim. Tem sido muito completo e de uma forma bem didática que a Cesiane faz. Então, eu acho que a gente absorve, né? Mais facilmente. Eu sou apaixonada por Deus, sempre fui, por sua palavra reveladora também. E já nos primeiros áudios da Cesiane, eu já me apaixonei por ela também. A forma mansa com que ela fala, né? Suave, cheia de amor, a gente consegue perceber isso rapidamente, que ela faz com muito amor, com muita dedicação, e consegui entender mais profundamente algumas passagens que eu já até conhecia. E após alguns dias recebendo essas mensagens, eu fui atrás da Cesiane no WhatsApp, no YouTube, desculpa. Procurar por ela, pelo testemunho de vida, conhecer melhor, né? E logo que eu assisti as pregações dela, os testemunhos, eu fiz um contato com ela pelo WhatsApp, né? Através do contato dela que tem no grupo. Aí pronto, já me identifiquei de cara. Ela orou por mim, nós sorrimos e choramos juntas. Hoje eu faço parte de vários grupos sob a administração da SESI e das suas guerreiras de oração, né? Além de ser acompanhada por ela num estudo bíblico, um estudo bem completo que ela está fazendo, que ela faz com algumas pessoas, né, que solicitam. Começamos, tem mais ou menos um mês. E assim, demais mesmo. Tremendo, como ela mesma diz, né? Que é um estudo profundo. Ela entra nas entrelinhas, nos detalhes. Então, assim, além de aprender a palavra, a gente aprende com ela. Uma mulher virtuosa, que sempre tem uma boa palavra para dar para a gente, coloca a gente para cima, nos enche de amor, de esperança, de gratidão. Ela sempre consegue ver e mostrar para a gente que tudo tem um lado bom, né?
que a gente não precisa temer, porque nós estamos com o Senhor. Eu já li a palavra, eu participo das escolas bíblicas na minha igreja todos os domingos de manhã, mas eu estou conseguindo perceber coisas que passavam desapercebidas, sabe? Com esse estudo individualizado, bem mais detalhado. Eu amo conversar com o Senhor, orar, me derramar aos pés dele. E eu tenho certeza que esse link que eu recebi foi um presente do céu. Um divisor de águas para minha vida e para a edificação do meu lar. Tem me ajudado bastante. Eu só posso agradecer a Cesiane por participar disso. Louvo a Deus pela vida dela. E rogo para que cada dia o Senhor esteja sustentando a vida dela, para que ela continue firme no propósito de evangelizar e ministrar a palavra. Dessa forma prática e didática que eu já falei que eu entendo assim. Eu desejo de coração que todos que estejam participando dessa vigília possam ter o real entendimento de que a volta de Jesus está muito próxima, muito assim, que ela é iminente. E que para herdarmos a eternidade, a gente precisa estar em constante processo de santidade, de comunhão com o Senhor, renovando a nossa salvação continuamente. E eu tenho aprendido muito isso. Um forte abraço, fiquem com Deus. Que lindo o testemunho da Fernanda. Agora você vai ver mais um testemunho. Esta foi uma ovelhinha que tentou escapar. E eu fui atrás. E escute o áudio que ela me enviou. Ela se sentiu cuidada e amada. Às vezes dá trabalho, mas a recompensa é sem igual. E essa alegria que eu sinto ao ouvir esse áudio, porque assim, o poder não está em quem trabalha, o poder é todo de Deus. Mas é lindo ver o trabalho que o Espírito Santo faz através de nós. Ei, irmã Cesiane, boa tarde, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que você recebe muitos áudios, mas eu não poderia deixar de passar este áudio para te parabenizar. Sábado, mexendo no telefone, apagando os grupos, né, de coisas, negócio de escola, que agora os meus meninos estudam pelo Zap, acabou apagando o grupo, né, que eu estava participando da vigília. E eu fiquei, assim, tão emocionada, porque foi, assim, muito rápido. Você entrou e passou um áudio para mim, e depois outras 2 irmãs passaram mensagem para mim. Irmã, você saiu do grupo, tá acontecendo alguma coisa. E assim, com um carinho tão grande, tão grande. Meu esposo falou comigo assim: Josi, aconteceu, acabou você mexendo no celular e acabou saindo do grupo, e 3 pessoas, não deu nem espaço assim de 10 minutos entre uma mensagem e outra. 3 pessoas diferentes passaram mensagem para você. Que carinho, que amor, que consideração. Ele falou assim, fazer parte de um grupo desse enche o coração da gente de alegria, porque mesmo as pessoas sem nos conhecer têm amor, têm carinho, se preocupam com a gente. Ele falou, participar de um grupo desse vale muito a pena. Você é uma pessoa muito feliz por participar deste grupo. Aí eu falei, sim, ele sempre que pode, ele ouve também os áudios junto comigo. E ele falou, olha, eu tô mais feliz do que você, porque eu tô vendo que você foi tão amada, tão assim, assim, as pessoas tiveram um carinho tão grande por você. E ali naquele momento, assim, nós oramos, agradecendo a Deus pela vida de vocês 3 que ligaram, passaram, né, a mensagem para mim.
como eu fiquei feliz, muito feliz mesmo. Que grupo abençoado, irmãs carinhosas que se preocupam. A irmã me perguntou se eu tinha, logo depois que você mandou o link para mim, que eu entrei, uma irmã logo assim passou a mensagem para mim: irmã, eu tô vendo que você acabou de entrar, você recebeu os links, tudo direitinho, tal, se quiser eu vou mandar para você. Nossa, um carinho imenso, gigantesco. Então eu tô passando esse áudio para te parabenizar, que você possa continuar assim com esse coração de Deus sincero, tomando conta, né, ajudando, né, a tomar conta das ovelhas, né? Muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, muito obrigado. E continue assim, que Cristo te abençoe. Joseline se sentiu amada e nós agradecidas por ela ter voltado para os nossos grupos. Sabe, nesse momento estamos falando sobre relação ovelha-pastor, mas agora eu quero mostrar para você que todo pastor que só tem o título, mas não faz a sua obra, será cobrado, será reprovado. E em Ezequiel 34, esse capítulo inteiro é uma reprovação aos pastores. Veja o verso 4. As fracas não fortalecesse, as doentes não curasses, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominas sobre elas com vigor e dureza. Esse capítulo é uma reprovação aos pastores. Deus reprova porque cuidam de si mesmo e não das ovelhas. Alimentam a si mesmo e não as ovelhas. Fortalecem a si mesmo, mas não se preocupam com as ovelhas doentes e nem com as ovelhas perdidas. O que Deus está dizendo nesse capítulo é que os governantes, os líderes, são culpados por todo desastre que sobrevier a Israel. Seu mau exemplo havia feito com que o povo se afastasse cada vez mais do caminho da justiça. Isso não significa que o povo estivesse livre de pecado. Ninguém é forçado a transgredir a lei de Deus, mas a liderança de um povo tem grande culpa pelos maus comportamentos das pessoas, e por isso Deus vai buscar as ovelhas perdidas. Deus vai curar as ovelhas doentes. Deus vai alimentar essas ovelhas. Deus vai dar descanso. E como Ele fará isso? Com um pastor, Jesus Cristo. E quando será isso? Quando finalmente estará seu reino aqui nessa terra. Líderes e liderados precisam andar em sintonia com as orientações de Deus, pois o Senhor Jesus Cristo vai requerer de todos nós a responsabilidade diante dos princípios. Diante dos princípios do seu reino, precisamos viver como cidadãos do reino dos céus. Muitas pessoas leem a Bíblia e não entendem. Muitas pessoas leem as palavras escritas na parede, mas não entendem. O pastor Josanã vai nos explicar isso. Um rei na Babilônia. E Deus não poupou aquele rei. Não poupou porque ele não era ovelha do Senhor. E o Senhor só vai poupar suas ovelhas. Ele vai cuidar das suas ovelhas. Escute as palavras vindas diretamente do trono de Deus, através do pastor Josanã. Ele vai mostrar os perigos. Ele vai falar sobre Daniel 5. Nós não poderíamos terminar essa vigília mostrando os perigos dos últimos dias. E isso desde a Babilônia, a cabeça de ouro. É um prazer falar com vocês, mesmo que por vídeo, para transmitir a palavra de Deus hoje. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 5. Vamos fazer uma reflexão no livro de Daniel, capítulo 5, os versículos 13 a 17. Antes de lermos, eu quero convidá-lo a fechar os olhos e fazer uma oração. Vamos orar? Querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Senhor, que de maneira muito clara e poderosa a Tua Palavra fale ao nosso coração. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia? Daniel, capítulo 5, a partir do verso 13.
Eu imagino que o livro de Daniel ainda está bem forte em sua mente por todo o trimestre da lição da Escola Sabatina sobre o livro de Daniel, mas vamos relembrar algumas lições do capítulo 5 de Daniel. Daniel, capítulo 5, verso 13 em diante, diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem a Escritura e me fazerem saber a interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Verso 16, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação, solucionar casos difíceis. Agora, se podes ler esta Escritura na parede e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Rei, os teus presentes fiquem contigo e dê os teus prêmios a outra pessoa. Todavia lerei ao rei a Escritura e lhe farei saber a interpretação. Esse é um capítulo conhecido que tem muitas histórias, muitas lições a nos ensinar. Você lembra que apareceu depois de uma noite de orgia, de bebidas, apareceu uma mão misteriosa escrevendo na parede palavras que deixou o rei e todos os seus convidados aterrorizados. E os adivinhos foram chamados e mais uma vez não conseguiram ler o que estava dizendo, não conseguiram interpretar o que estava dizendo. E a rainha mãe disse assim: olha, rei, não precisa ficar tão apavorado. Há alguém que tem um espírito excelente nesse reino, que é capaz de ler Daniel. E nesse momento Daniel foi convidado para interpretar o que estava escrito. Você deve lembrar também que nesse momento, quando Daniel chegou, o rei ainda estava apavorado e o rei fez algumas promessas para Daniel, prometeu algumas coisas para Daniel. E disse: olha, se você ler, se você interpretar, você vai ser o terceiro do reino, você vai receber ouro, você vai receber roupa de púrpura, você vai ser importante. E há duas lições aqui que eu queria que você entendesse. A primeira é a seguinte: aquelas palavras, você lembra, a lição da Escola Sabatina nos ensinou, elas estavam em aramaico. Todos conseguiam ler as palavras. As palavras que foram escritas estavam numa língua que todos conseguiam ler. A pergunta é: por que então convidaram Daniel para ler, se eles conseguiam ler as palavras? A verdade é que eles conseguiam apenas ler, mas não conseguiam interpretar. Eles sabiam o que estava escrito, mas eles não entendiam o que estava escrito. Aí um homem de Deus foi chamado para dar a interpretação do que estava acontecendo. Amigos, o mundo está conseguindo ler que alguma coisa está acontecendo esses dias. O mundo, vendo tudo o que está acontecendo, consegue ler que o nosso mundo não está normal. Alguma coisa está fora do normal, mas o mundo está apenas conseguindo ler. O mundo precisa do povo de Deus para interpretar o que eles apenas estão lendo. É nesse momento que entra o cristianismo, é nesse momento que entra o remanescente fiel, é nesse momento que entra a verdade presente, para interpretar o que o povo do mundo apenas consegue ler. E sabe como é que o mundo está lendo esse momento? Está lendo esse momento com desespero, está lendo esse momento com angústia, está lendo esse momento com ânsia de suicídio. E nós somos o povo de Deus chamado para dizer: nós vamos interpretar o que está acontecendo. E sabe o que está acontecendo? Jesus está voltando. Sabe o que está acontecendo? Os sinais que ele disse que iriam acontecer antes do seu retorno já estão acontecendo. Povo de Deus, é o momento de nos levantarmos e anunciarmos para o povo que está querendo não apenas ler, eles estão lendo, o povo que está querendo interpretar o que está acontecendo. Somos nós quem temos que dizer: vejam, o mundo não vai acabar com o vírus.
O mundo não vai acabar com falta de comida. O final do mundo, para aqueles que aceitam Jesus Cristo, não é de desespero, é de esperança. Essa é a interpretação que precisamos dar. Por isso eu acho que todo esse movimento evangelístico que estamos fazendo veio numa boa hora. Porque o mundo está esperando alguém se levantar e dizer: Jesus Cristo está voltando. E essa é a mensagem que Deus nos deu. Essa é a mensagem que precisamos proclamar. Ellen White tem uma citação em que ela diz: todo sermão deveria anunciar que Jesus está voltando. E tudo o que fazemos é um sermão. Então, quando a tua igreja se envolver em entregar cestas básicas, coloque: breve Jesus voltará ali. Quando a tua igreja se envolver com cuidar de pessoas, coloque: breve Jesus voltará ali. Porque o mundo está esperando pessoas que se levantem para anunciar isso, para interpretar o que eles estão apenas lendo com desespero. É por isso que estamos, durante essa semana, fazendo um movimento, durante esses dias, um movimento de fazer com que a igreja se una para proclamar a mensagem que o mundo não está conseguindo entender. Esse é o nosso papel, assim como Daniel. Precisamos dizer: eu sei o que está acontecendo, eu sei o que significa o que está acontecendo no mundo e eu quero ajudar vocês a entender isso. Então se envolva com a missão, se envolva com a pregação do Evangelho, vá a lugares que Deus determinou que você seja o pregador, sabe? A responsabilidade pelos meus vizinhos não é sua, é minha. E essa é sua responsabilidade com os teus vizinhos, com as pessoas que você ainda mantém um contato, mesmo que por telefone. Esse é o momento de ligar para alguém, esse é o momento de orar com alguém e dizer: não se desespere, porque eu sei o que está acontecendo nesse mundo. E vamos terminar com esperança. Mas há uma segunda lição que precisamos entender dessa história. Vejam, quando Daniel ele deu a interpretação, ou quando ele leu o que estava escrito, antes disso o rei disse assim: olha, se você me der a interpretação, eu vou te dar a terceira posição no reino, eu vou te dar ouro, eu vou te dar roupa de púrpura. E o verso que nós lemos diz que Daniel disse: rei, eu não quero, pode dar para outra pessoa. Por que Daniel não aceitou? Algumas pessoas podem dizer: olha, pastor, ele não aceitou porque ele estava fazendo o trabalho de Deus e ele não poderia aceitar presentes por isso, ele não poderia aceitar honra por isso. Mas se você vê na Bíblia, o versículo 29, diz que Belsazar deu e Daniel aceitou. Então, não era pecado, não era errado aceitar os presentes. Porque no verso 29 diz que Daniel aceitou os presentes, aceitou a honra, porque quase que Belsazar impôs isso. Mas se fosse pecado, se fosse erro, Daniel não aceitaria. Então, sabe por que Daniel aceitou nesse momento? Sabe por que Daniel não aceitou no momento inicial? Porque Daniel havia lido e entendido o momento profético em que ele estava vivendo. Daniel entendeu, amigos, que aquele reino teria apenas algumas poucas horas de duração. Ainda naquela noite, o reino da Babilônia iria passar para sempre e o reino da Medopérsia iria assumir. Então, a melhor resposta de por que Daniel não aceitou as honras é: Daniel entendia o momento profético em que ele estava vivendo. Aquele sonho de Nabucodonosor lá na estátua estava acontecendo na prática ali naquela noite. Então, Daniel pensou assim: imagine, para que eu quero ser o terceiro em um reino que vai acabar essa noite? De que me serve a honra de ser o terceiro em um reino que essa noite vai chegar ao fim? Para que servem as riquezas desse reino, se ainda essa noite vai chegar um próximo reino? Daniel tinha tão claro em sua mente o momento profético que ele estava vivendo, que ele sabia que aquele reino estava passando e que qualquer honra daquele reino não tinha valor, que qualquer valor monetário daquele reino não valia mais nada. Meus irmãos, nós precisamos ler em que momento profético estamos vivendo e precisamos entender que está chegando um próximo reino e que não é o da Medopérsia. O próximo reino que está chegando é o que a Bíblia diz que é a pedra que vai destruir todos os outros reinos. É o reino de Deus que está chegando.
Por isso, em nome da verdade bíblica, não se apegue às coisas desse reino, porque esse reino está passando. Não se apegue às honras desse reino, porque esse reino vai acabar logo, logo. Logo, logo vai passar a última noite do reino dessa terra e nós vamos ver o reino eterno de Jesus Cristo. Então, se você tem que investir em alguma coisa, invista no reino que está chegando. Se você tem que preparar tua família para alguma coisa, prepare tua família para o reino que está chegando. Se você tem que proclamar alguma mensagem, proclame a mensagem do próximo reino que está chegando. Daniel, ele não queria riquezas e honra de um reino que estava passando. E eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, me ajuda a colocar os meus talentos, os meus recursos, a minha vida, tudo o que tenho e tudo o que sou, não no reino dessa terra, mas no reino eterno. Há pessoas que estão desesperadas, juntando, comprando, porque elas estão apenas pensando neste reino. Mas eu e você somos chamados para pensar no próximo reino que está chegando. Eu e você somos chamados para nos desapegarmos das coisas desse reino e colocarmos o nosso coração nas coisas do próximo reino. E pela visão profética, por tudo que lemos no livro de Daniel e Apocalipse, o próximo reino está muito, muito perto. O próximo reino eterno está chegando com a rapidez incrível. Então, às vezes, quando nós pensamos na volta de Jesus, nós pensamos que muita coisa ainda vai ter que acontecer, mas sabe o que esse momento que estamos vivendo está nos mostrando? Que tudo que vai acontecer pode acontecer de um dia para o outro. Tudo que vai acontecer pode acontecer em poucas horas. Então eu quero fazer um convite a você. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu estou vivendo para as coisas desse mundo. Eu estou vivendo para as honras desse reino. Eu estou vivendo colocando meu coração nos recursos dessa terra. Santo Deus, me perdoa e me prepara para o próximo reino que está muito breve. Que eu possa ser como Daniel e que eu possa dizer: eu não quero as coisas, as riquezas e as honras desse reino, porque ele está chegando ao fim. Eu quero as coisas, as riquezas e os valores do próximo reino, o reino eterno, quando Jesus Cristo vai voltar a essa terra e vai colocar ordem, e vai enxugar as lágrimas, e vai tirar o medo. Então eu quero concluir essa mensagem convidando você a tomar duas decisões. A primeira, ajude o mundo nesse momento a interpretar o que eles estão apenas conseguindo ler. Nós somos o remanescente de Deus, chamado para dizer ao mundo que o que está acontecendo não deve levar ao desespero, deve levar a olhar para o céu e ter esperança de que Jesus Cristo está voltando. E talvez através da nossa mensagem, pessoas que estavam pensando até em tirar a própria vida, vão dizer assim: eu não vou tirar minha vida porque o próximo reino está chegando e o próximo reino é de esperança. Por isso todo esse movimento de pregação do Evangelho, porque talvez seja o último movimento de pregação do Evangelho antes do retorno de Jesus. Segundo, quero convidá-lo a dizer: Senhor, me perdoa, porque eu estou recebendo honras, posições e recursos dessa terra. Estou me garantindo nelas, mas logo, logo isso não vai valer nada. Logo, logo o Senhor está retornando a essa terra. Então eu quero os valores do próximo reino. Eu quero as honras do reino eterno que está chegando. Quero convidá-lo a fechar os olhos nesse momento e falarmos com Deus. Querido Pai, eu te peço que aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Santo Espírito complete, mas que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem possa entender que o capítulo 5 de Daniel foi escrito para esse momento. O capítulo 5 de Daniel foi escrito pensando em pessoas que estão desesperadas porque não sabem, não entendem o que está acontecendo. Mas há um povo de Deus, o remanescente fiel, que é capaz de interpretar o que está acontecendo. Levanta, Santo Deus, a Tua igreja, o Teu povo, para proclamar o Evangelho, talvez a última proclamação.
E, por favor, Santo Deus, ajuda-nos a ter a mesma atitude de Daniel, de dizer: as coisas dessa terra, os valores e riquezas dessa terra não me interessam mais, porque eu já estou esperando o próximo reino que está chegando. O próximo reino eterno de esperança e paz. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. A Sara ficou impactada com as palavras que você falou com ela sobre mim. E eu te agradeço, viu, por todo carinho, tanta consideração. De verdade. Tem hora que até agora eu fico encabulada pensando assim, gente, como que a Cesiane lembrou de mim no dia que você me mandou mensagem, depois de 3 anos, me chamando para participar dos grupos? Gente, é coisa de Deus mesmo. E foi resposta de oração, porque teve um dia eu estava aqui em casa triste, eu estava com 4 estudos bíblicos e eu fui perdendo um atrás do outro, assim, sem explicação. A nossa cidade aqui, o povo está muito duro, não sei explicar. Assim, o terreno dessa cidade aqui está muito duro, os corações das pessoas. Você prega, ninguém aceita, você dá estudo, ninguém batiza. Aí um dia eu tô ali lendo a Bíblia de manhã e eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não estou fazendo nada para o Senhor. Como que eu vou trabalhar para o Senhor nessa pandemia? Depois de ver tantas pregações e lives falando sobre a mensagem, a obra continua, entendeu? Eu fiquei assim triste, pensando, Senhor, como que eu vou fazer alguma coisa dentro de casa? Aí passa uns dias, você vai e entra em contato comigo. Como que a gente pode, depois de tanta coisa, ainda duvidar de Deus? Nossa fé não pode continuar a mesma. E Deus é maravilhoso, assim. Nossa, eu não tenho palavras, não. É incrível. A nossa vida vai mudar. Deus, tenho certeza que Deus está te usando para mudar as vidas de muitas pessoas, as nossas vidas. E o maior presente que eu vou ganhar amanhã é
ter vocês na minha vida, ter conhecido durante uma crise que o mundo está vivendo, e a gente poder estar vivendo uma experiência dessa. É muito maravilhoso. Assim, Deus mudar nossa perspectiva, Deus mudar nosso contexto naquele momento assim tão drasticamente, fazer a gente conhecer, abrir um novo mundo para a gente de possibilidades. Deus é Deus, meu Deus, ai. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nesse momento nós queremos te louvar, te agradecer por essa vigília do poder que irmã Cesiane e demais convidados estão participando, buscando, Senhor, as bênçãos dos altos céus, clamando por cura, por libertação, por saúde, por proteção no meio desta pandemia. Ó Pai querido, que o Senhor possa, dos altos céus, ouvir esta prece, abençoar cada um que está ouvindo esta oração, que está participando desta vigília. Abençoa também, Senhor, o pastor Josanã. Te agradecemos pela vida dele, por ser esse instrumento de Deus, um pastor espiritual, usado por Ti, Senhor, para trazer mensagens poderosas, nos alimentando, nos fortalecendo na fé e na esperança. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém?
Amém.